Olá meus amigos, olá minhas amigas que nos seguem nas nossas redes sociais. Nós estamos aqui hoje na cidade de Jardim do Seridó para conversar com o Adelson Sebastião, ele que é diretor do escritório da KERN aqui no Seridó, né? Essa semana o Jardim do Seridó foi, digamos assim, talvez não pega de surpresa, porque já se esperava muito isso, né? Até pela quantidade de água que existia na barragem das Traíras, com o anúncio da suspensão do abastecimento da cidade pela KERN através da captação na barragem das Traíras. Adelson, já era uma decisão, um anúncio esperado, não é isso? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos seus seguidores. A KERN ela vinha, a gente teve essa recarga da passagem às Traíras em meados do ano passado e a KERN começou um trabalho incessante e em julho a gente retomou o abastecimento através desse manancial. Tínhamos aí inicialmente uma previsão de 4 meses, ou pouco mais do que isso, mas com os esforços e a dedicação da equipe operacional, a gente conseguiu prolongar aí em mais uns 45 dias, chegando a praticamente 6 meses. E nesses últimos meses, com a diminuição do volume, né, a equipe do laboratório sempre nos orientando, a gente viu que cada vez mais estava dificultando esse tratamento. Paralelo a isso, nós começamos a trabalhar na parte estrutural, na parte física da retomada do abastecimento através da barragem do Buqueirão, o que conseguimos concluir a semana passada e na última sexta-feira 13 a gente suspendeu o abastecimento através da passagem às Traíras e retomamos o abastecimento de Jardim do Seridó através do sistema Buqueirão. Quer dizer que hoje, sábado, dia em que estamos gravando essa entrevista, o abastecimento de Jardim já está pelo Buqueirão? Já está pelo Buqueirão. Ontem, os últimos ajustes, mas por volta de meio-dia, desde meio-dia de ontem, que o abastecimento da cidade por completo da barragem do Buqueirão. Por algumas semanas, o jardinense vinha convivendo com uma água com, digamos assim, com um odor, né, com uma coloração um pouco estranha. A KERN fez o possível, fez o que pôde realmente para tratar essa água da barragem das Traíras? Fez o que pôde. Como eu disse no início, a gente com esse acompanhamento técnico da parte laboratorial e que iam dia a dia, hora a hora, essas coletas eram feitas a cada 2 horas lá na passagem às Traíras, para que nos fosse municiando com essas informações para ver até onde poderia essa água na saída estar atendendo os parâmetros e que a gente pudesse distribuí-la, né? Então esses relatórios nos baseavam para que a gente acelerasse o processo do Buqueirão, para aí sim, em um determinado momento, e esse momento foi ontem, a gente passasse a abastecer através do Buqueirão. Então a população pode ficar tranquila que mesmo diante de algumas características não tão normais de se encontrar numa água, a água que a KERN ofereceu para a Jardim era tratada? A água é tratada, lá na passagem das Traíras agora, como a gente dizia, né, ela vai ficando mais grossa, né, o que os nossos avós diziam. Então essa água, ao ponto que vai diminuindo o volume, ela vai dificultando o tratamento até chegar um momento que tem que ter essa decisão de suspender o abastecimento. Ainda bem, graças a Deus, que na última semana de 2022 o Buqueirão, né, tomou uma pequena recarga em torno de 50 centímetros, né, o que nos favoreceu ainda mais para que nós parássemos o abastecimento através da passagem às Traíras, mas tivéssemos ainda esse manancial em condições de abastecer, além de Jardim do Seridó, Parelhas e Carnaúba dos Jantas. Para retomar o abastecimento de Jardim do Seridó pela adutora do Buqueirão, teve que fazer algum ajuste na adutora ou já estava tudo ok? Não, sempre tem, né? Sempre quando você para um abastecimento, quando você precisa retornar, você tem que fazer todas as análises na parte de bomba, de equipamentos, na própria adutora. Nós tivemos aqui, houve uma batida, um veículo, então a gente precisou, né, fazer alguns testes, voltar a fazer alguns ajustes, o que a gente já aprontou nessa última semana. E eu me recordo que quando vocês anunciaram que retomaria o abastecimento, suspenderia pelas Traíras e retomaria pelo Buqueirão, criou-se uma expectativa por parte de algumas pessoas, até um certo medo. Olha, vamos voltar à época do carro-pipa, né, da operação pipa em Jardim do Seridó. Isso está descartado? A gente, como eu disse, teve cuidado, a KERN, né, sempre com essa perspectiva de zelo, de compromisso, como eu disse, a gente parou o bombeamento da passagem às Traíras de 6 horas de ontem, em menos de 6
horas, por volta de meio-dia, já estávamos com água do Boqueirão. Então não teve um lapso, né, que a cidade passasse um período longo sem ter abastecimento de um manancial ou do outro. Então não vai ter, nesse primeiro momento, essa dificuldade, né? Já suspendeu imediatamente retomamos através do Boqueirão. Outra preocupação também é com relação a essa questão do rodízio, né? Vai ter rodízio aqui na cidade? Marcos, essa sua indagação assim, é de extrema importância. Isso quem vai nos dizer esse retorno é a população, é o usuário. O volume que a gente recebe do Boqueirão, ele é inferior ao que a gente recebe da passagem das Traíras. Então tem que ter mais esforços, né, para que nós consigamos atender de forma satisfatória. A nossa intenção, e hoje nós começamos desde ontem, que não tenhamos rodízio, mas a gente reforça. Para que não se tenha esse rodízio, precisa que o uso seja racional, que as pessoas entendam que o momento que estamos vivenciando é difícil, que em todo e qualquer momento que for utilizada essa água, que façam da melhor maneira possível, procurem diminuir na sua lavagem de água, de roupa, no banho, né? Procurem reduzir o máximo possível para que a gente consiga atender a população sem ter que ter algo assim mais contundente no tocante a rodízio, né? A gente espera, conclama e pede à população que nesse período reforcem o uso racional para que nós consigamos atender a população sem precisar intensificar, sem criar ou intensificar um rodízio, intercalando aí momentos com abastecimento e momentos sem. Então assim, para resumir, gente, o rodízio, se ele vai existir, vai depender da conscientização da população. É basicamente isso, né? Esse levantamento, essas ações que nós fizemos anteriormente, agora no final de dezembro, início da primeira semana de janeiro, na adutora, na captação lá do Boqueirão, era para que a gente equalizasse bem isso. Mas frisando, o volume que a gente recebe, né, é menor do que a gente recebia pela passagem das Traíras. Então, se a gente está recebendo menos água, então a população também tem que ter essa consciência de consumir menos, né? É uma questão cultural, uma questão de conscientização, e isso acontecendo, se Deus quiser, a gente espera que em pouco tempo haja a recarga desses mananciais, Boqueirão, passagem das Traíras, Zangarelhas, mas enquanto não, a gente precisa desse esforço redobrado, tanto da companhia, que assim está fazendo, como também dos usuários. Nas condições que o Boqueirão se encontra hoje, e também sem prejudicar o abastecimento de Parelhas e outros municípios também daquela região ali, vocês acreditam que dá para abastecer Jardim Seridó por quanto tempo? Os levantamentos que nós temos é que consegue o Boqueirão transpor essa quadra invernosa, né, que é o período que a gente espera as recargas. Isso novamente falando em quantidade, né? Mas como houve na passagem das Traíras, o nosso pessoal do laboratório acompanhando de perto, então a questão qualidade. Mas a gente tem essa perspectiva de até completar o ciclo invernoso, a gente tem essa água lá no Boqueirão que consiga atender as populações de Parelhas, Carnaúba dos Dantas e agora retomando Jardim do Seridó. Deixa eu aproveitar aqui a ocasião para fazer um balanço 2022, né? A Caerne conseguiu conseguiu investir aqui no Seridó durante esse ano? Investiu, né? Graças a Deus foi um ano assim de muito positivo, eu digo aqui no âmbito da regional, como também em âmbito regional, a Caerne assim como uma empresa essencial, né? Tá se vendo nesses momentos críticos que mostra a importância da Caerne. Então nós tivemos aqui no âmbito da regional investimentos em diversas áreas, além do dia a dia, né, na parte administrativa aí, com reforma de escritórios em quase todas as cidades da regional Seridó, na parte de estações elevatórias, que o pessoal não vê tanto d'água quanto de esgoto, e na parte estrutural, com contratos que a gente consegue dar celeridade aos processos. Então foi um ano assim, a gente entende muito proveitoso, no qual a Caerne aqui no Seridó foi de avanços, né, e a gente reforça aí as energias para 2023. Adelson, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, sempre que nos é dada, a gente reforça também aqui o compromisso com a imprensa, compromisso com o nosso usuário, e desejar a todos, né, um ano venturoso, com saúde, paz, realizações, bastante inverno, né, que a gente está precisando, que os mananciais
próximo tenham essa recarga e a gente, como eu disse, possa ter um 2023 de saúde, paz e prosperidade para todos. Agradecer inclusive aqui a gentileza do Adelson, que hoje é um sábado, dia de sua folga, né? Está aqui inclusive com a família dele aqui em Jardim do Seridó, mas fez questão de atender aqui a nossa reportagem para tranquilizar a população jardinense de que o abastecimento está mantido, claro, através agora da barragem do Boqueirão, né? E como ele mesmo disse, né? Tem que existir uma consciência da população de economizar água. É um momento crítico, né? E vai ter rodízio, não vai? Vai depender, claro, também, principalmente aí da população, todos nós que somos jardinenses, né? Temos essa conscientização de que é importante poupar água. Não há uma fartura de água, tem que poupar, né? Tem que poupar, tem que economizar. A palavra de ordem é essa. Gastar o necessário. Gastar o necessário, porque na hora, é uma questão realmente de consciência. Na hora que a gente introduzir isso, a gente vai perceber que toda e qualquer ação que a gente for utilizar água, tem como a gente utilizar menos do que se a gente não tiver com essa consciência. Então, todos estiverem imbuídos nesse pensamento, certamente o consumo da cidade ela vai diminuir e a gente vai poder ou prolongar mais o nível do manancial ou não ter que entrar num sistema de rodízio mais intenso.